Em que consiste a filosofia de Baruch de Spinoza? Baruch de Spinoza é da linha dos filósofos modernos. Mas, antes de aprofundar neste filósofo, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Spinoza, de 1632 a 1677, a influência do pensamento de Spinoza, muitos não têm a noção da influência do pensamento dele. Esse filósofo, Baruch de Spinoza, ele ajudou na formação do mundo moderno de forma tremenda. Há quem diga que o Baruch de Spinoza é a espinha dorsal do iluminismo, ou seja, do intelectualismo iluminista, porque todo movimento histórico tem por trás dele as bases filosóficas que nós digamos intelectuais, ou seja, aqueles teóricos que vão desenvolver a teoria e essa teoria vai ser passada para o povo, mas esse teórico ele não vai ser citado. Mas por trás ali, de forma subatômica, existe o filósofo que desenvolveu essas teorias, ou seja, as ideias elas têm influência na realidade. Quanto mais quando aparece um filósofo com a mente intelectual que consegue sistematizar, deixar organizada as ideias. Às vezes, as ideias estão aí na sociedade, mas sempre tem aquele filósofo que consegue sistematizá-las e deixá-las de forma palatáveis para a nossa mente. Então, o Baruch de Spinoza foi expulso da sinagoga judaica por heresia. Os cristãos o acusaram de heresia. Ele passou a sua vida sendo um polidor de lentes. Ele escreveu alguns livros. Em seus livros, percebemos que Baruch de Spinoza vai confundir Deus com uma substância, ou Deus vai ser a substância. Baruch de Spinoza aproxima de um certo monismo. Hoje, em termos técnicos, teológicos, irão dizer que Baruch de Spinoza era um panteísta. Deus está na natureza ou Deus é a natureza. Então, Baruch de Spinoza ele tem uma ética não transcendental, ou melhor dizendo, uma ética não transcendente de um Deus que está lá em cima. Mas Baruch de Spinoza tem uma ética imanente. Baruch de Spinoza pega um dos atributos de Deus, onipresença, e coloca aqui. Ele só fica com a onipresença, com Deus imanente. Mas Baruch de Spinoza ele tem uma visão de totalidade e ele coloca que a natureza cria a si mesma. Como assim? A natureza ela cria e descria. Para a natureza pouco importa se tem pessoas morrendo ou pessoas vivendo. A natureza está em uma constante transformação, criando e recriando a si mesma. E existem as leis que são visíveis através dos conhecimentos de física. Ou seja, Baruch de Spinoza diz que a natureza irá criar a si mesma em um ciclo eterno. Baruch de Spinoza ele é influenciado pelo hermetismo. Hermes é um deus grego, um deus também egípcio, que para ele, o Hermes, tudo vibra, tudo está em mudança, nada está parado. Hermes era conhecido como o mensageiro dos deuses, pai da astrologia, da astronomia, da química, até mesmo da filosofia. Recentemente, em nossa sociedade brasileira, o livro As Sete Leis Herméticas, ou O Caibalion, ficou muito conhecido, falando que esse conhecimento tem origem lá no Egito, com esse deus Hermes. Então, o Baruch de Spinoza, ele tem uma visão do hermetismo. Alguns vão chamar ele de ocultista ou teosófico ou esotérico. Ou seja, tudo é vibração, nada está parado. Para o Baruch de Spinoza, então, tudo está em transformação, nada está parado. Podemos retomar muito bem ao filósofo Heráclito de Éfeso. Para o Heráclito, tudo estava em transformação. Tudo muda. Existe apenas uma mudança, as coisas elas estão se transformando, nada permanece o mesmo. Ou seja, você olha para a sua volta, tudo existe uma vibração alta, uma vibração baixa. Depois, Baruch de Spinoza coloca que tudo que existe pertence a uma única substância, que é Deus. Então, isso aqui para os judeus e também para os cristãos é uma heresia, dizer que a substância é Deus. A substância para os cristãos não é Deus, mas para Baruch de Spinoza, a substância é Deus, ou seja, tudo é Deus.
Então, para Baruch de Spinoza, tudo aqui é parte de Deus. Ou seja, a substância é Deus. Ou seja, substância, aquilo que subsiste em meio às transformações. Então, aquilo que continua existindo, ele vai transformar a substância em um Deus. Um Deus com termos de imanente e não transcendente. Para os cristãos, o Deus é transcendente. Para Baruch de Spinoza, esse Deus é imanente. Então, se não existe uma hierarquia de um Deus lá, Baruch de Spinoza coloca que todos os homens são iguais. Ou seja, perante a natureza, todos nós somos iguais. Não é à toa que isso aqui é bem base para o iluminismo. Se existe uma só substância, então essa substância ela permeia tudo. Então todos nós somos iguais. Então Baruch de Spinoza ele coloca uma certa igualdade. Um dos lemas do iluminismo, igualdade. Então, nessa visão, ele começa a bater de frente com autoridades eclesiásticas e autoridades de reis, de monarcas, porque os monarcas se colocavam em um trono dizendo que eles eram superiores, que eles eram as autoridades. Baruch de Spinoza coloca aqui no seu livro sobre ética que todos nós somos iguais, porque todos nós fazemos parte de uma única substância, um panteísmo ou um monismo. Então Baruch de Spinoza ele sustenta uma visão de Deus menos supersticiosa, ou seja, aquela visão de que existe um Deus pronto para te condenar. Existe um texto que roda por aí na internet que depois do Albert Einstein ser questionado se ele acreditava em Deus, ele disse que acreditava no Deus de Spinoza, um Deus que permeia tudo e todos. Então esse texto diz que Deus não quer que você fique em templos batendo no peito dizendo que o ama. Deus quer que você saia e desfrute de tudo aquilo que foi criado. Deus não quer que você fique com vergonha dos seus sentimentos, dos teus desejos, se Ele te fez assim porque Ele quer que você se expresse dessa forma. Ou seja, Baruch de Spinoza ele tem uma influência teológica de uma visão panteísta ou monista do mundo, de que não existe um Deus transcendente, mas esse Deus ele é imanente. Talvez aqui podemos colocar que existe apenas uma alma do mundo. Ou seja, Baruch de Spinoza ele influencia uma espiritualidade panteísta, que alguns vão colocar essa espiritualidade na visão materialista, não espiritualista, não transcendente, vamos colocar assim. Ou seja, é neste mundo, é aqui, é agora. E Baruch de Spinoza tem uma frase dele que é: toda pessoa que se arrisca em querer compreender a natureza e como ela funciona, será tratado como ateu ou descrente. Espero que esse conteúdo ajudou você a compreender Baruch de Spinoza e bons estudos de filosofia. Eu fui.